São 21 horas e 19 minutos. Estamos aqui para mais uma edição do Pontos nos Is. Já sabe, depois do telejornal, todos os sábados, tem este espaço de análise aos assuntos da atualidade que tenham acontecido ao longo da semana e não só. Para esta edição, trazemos mais factos que estão a movimentar o mundo, estão a direcionar a geopolítica mundial para um caminho ainda infinito, mas o certo é que há aqui alguma influência para a arquitetura que se desenha nas relações internacionais, nas relações entre os Estados e outros atores. A geopolítica mundial é este tema que hoje vai preencher o nosso espaço. Vamos até perto da meia-noite. Vamos andar por África, pela China, Indonésia, ou seja, Índia, Médio Oriente. Ainda vamos falar sobre os Estados Unidos da América e também vamos olhar para a Venezuela e outras questões que ao longo desta semana marcaram a atualidade e têm estado a beneficiar de comentários, têm estado a influenciar exatamente como o mundo pode estar doravante. Entretanto, aqui no continente africano, hoje está a celebrar-se o Dia da Paz e Reconciliação. O presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, destacou a importância do empenho de todos na construção de uma África estável, pacífica, onde a paz e a reconciliação constituam prioridades permanentes. João Lourenço fez estas declarações durante a mensagem proferida por ocasião do 31 de janeiro, Dia da Paz e Reconciliação em África. Não é apenas uma celebração. É um convite para refletirmos sobre os desafios de paz e segurança que infelizmente persistem no nosso continente. Este exercício de introspeção profunda traz-nos à memória alguns dos nossos eminentes precursores da liberdade e da independência da África, que souberam fazer a síntese do sentir do homem africano, dizendo, como fez Nelson Mandela, que a reconciliação não é uma forma de varrer a dor para debaixo do tapete, mas um esforço tangível para reparar as injustiças históricas. Ou ainda, Kwame Nkrumah, quando disse que divididos somos fracos, unidos, a África pode tornar-se uma das maiores forças para o bem no mundo. Estas figuras notáveis deixaram-nos a lição que devemos reter sempre, segundo a qual a paz e a reconciliação são ao mesmo tempo um dever moral e uma necessidade estratégica que não conseguiremos realizar enquanto nos confrontarmos no nosso continente com desafios que vão desde os golpes de Estado, passando pelo terrorismo e o extremismo violento, até os conflitos armados e as tensões comunitárias que põem em causa e condicionam seriamente os propósitos de construirmos o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar de todos os africanos. Perante estas provações, destaco nesta data a urgência de não abdicarmos nunca dos nossos propósitos, de continuarmos firmes e mobilizados para transformar as vulnerabilidades em força, as divisões em unidade e as ameaças em oportunidades. O presidente da União Africana disse que a participação ativa de mulheres e jovens é determinante pela sua grandeza, ou seja, pela sua grande sensibilidade para as consequências dos conflitos, por serem geralmente as principais vítimas dos mesmos. É por isso essencial que se escutem as vozes das mulheres e dos jovens. A paz e a reconciliação em África serão conquistas mais duradouras sempre que se reforçar nas nossas sociedades a consciência sobre a relevância do entendimento entre todos. A participação ativa de mulheres e jovens é determinante pela sua grande sensibilidade para as consequências dos conflitos, por serem geralmente as principais vítimas dos mesmos. É por isso essencial que se escutem as vozes das mulheres e dos jovens, que têm muito a transmitir aos políticos, aos governantes e às sociedades africanas, de uma maneira geral, sobre a sua visão a respeito dos conflitos e sobre o seu papel na busca de soluções para estes problemas,
para cujo efeito o nosso continente dispõe do Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz e Não Violência em África. Aqui partes da mensagem proferida pelo presidente da União Africana por ocasião do 31 de janeiro, o Dia da Paz e da Reconciliação em África. Lembrar que o 31 de janeiro foi declarado o Dia de Paz e Reconciliação em África por ocasião da 16ª sessão extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana sobre o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governo, realizada em maio de 2022 em Malabo, República da Guiné Equatorial. Começamos com este assunto ligado ao Dia da Paz e Reconciliação em África. De seguida, a apresentação dos meus convidados, vamos olhar para os desafios que o continente tem. Américo Kissola, muito boa noite, seja bem-vindo. É comentador da TPA. Também está connosco Aguinaldo Ramos, é especialista em geopolítica e segurança. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Camangula. Boa noite aos meus colegas de painel e uma boa noite ao vasto auditório da TPA que nos vem e ouve a partir de casa. Também nosso comentarista Efraim Kamati. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Camangula, e boa noite aos telespectadores. Muito bem. Hoje começamos desta forma. Decidimos acolher partes da mensagem do Presidente da União Africana que foi proferida por ocasião do dia que hoje está a ser celebrado, Paz e Reconciliação em África. Começava pelo Américo Kissola. É um discurso reiterado, mas ainda assim necessário, olhando exatamente para os desafios que o continente tem, ligados à integração e também ao próprio desenvolvimento, cuja base é a estabilidade. Pronto. Sem estabilidade não há desenvolvimento e o crescimento também é parte integrante disso. Infelizmente, claro que na condição de não africano, João Lourenço tem que proferir esse tipo de discursos, não é? Apelar cada vez mais pela união, pela reconciliação, mas sabemos nós que a prática tem sido uma utopia no continente africano. Utopia porque um continente que tem um dia de reconciliação nacional e da própria paz não pode ter os conflitos que parecem intermináveis, não é? Guerras que Sudão, da época democrática do Congo, e o mundo está a ver só isso, até o próprio continente africano. Além dos golpes. Além dos golpes de Estado, exatamente. Então, estamos a falar de uma reconciliação de um continente africano que não está, de facto, reconciliado, não é? Somos muito individualistas, líderes, alguns desses que estão no poder e pensam que o poder é infinito, que estão no poder e pensam que eles são os próprios deuses. E assim a África não avança, infelizmente. É uma efeméride que está só mesmo no papel, porque na prática, infelizmente, ainda não se consolida, não se concretiza. E vamos aqui apelar, nós estamos aqui, somos africanos, que possamos de facto celebrarmos, possamos fazer da África um continente próspero, livre de golpes de Estado, de uma democracia que se adapte à realidade de cada Estado, de cada país. Também não podemos trazer a realidade política de um país para outro. Cada país tem a sua realidade, mas uma reconciliação que pense de facto na igualdade e na inclusão. Inclusão essa que tem que se extingir na educação, investimos fortemente na educação, na ciência e tecnologia, na inclusão social, na educação das crianças, no cuidado com os nossos velhinhos, porque infelizmente estamos um dos continentes com a maior taxa de mortalidade infantil do mundo e não só, e isso não ajuda no desenvolvimento e na concretização da própria África. Mas ainda assim, o facto de ter sido declarado o dia já é uma tomada de consciência, não obstante aqui ainda há alguma falta de resultados. Sim, temos muito espaço para dar, muito espaço mesmo, mas esses dias servem para reflexão, para pensarmos mesmo que reconciliação nós queremos, que reconciliação nós palpitamos e onde é que nós estamos, onde é que queremos chegar. Se olharmos para o continente africano, todo o continente é banhado de sangue. Sangue esse pelos colonos, não é? A colonização foi muito forte no continente africano, a exploração, a escravatura foi muito danosa ao continente africano. Quer dizer, nós conseguimos a proclamação das independências, parte dos países na década de 1960, os palopes, na sua maioria
de 1970, daí 70 para cá. Então, quer dizer, o último, Namíbia, Zimbábue, foram praticamente os últimos. Mas é preciso olharmos para essas efemérides para a reflexão, parar mesmo e pensarmos que África nós queremos, que reconciliação nós queremos, porque não podemos estar reconciliados e entre irmãos estamos nos matarmos todos os dias e não sermos exemplo para o mundo. Temos tudo para ser exemplos do mundo. Até porque o mundo, quando fala da África, fala como se fosse o único país. O berço da humanidade. O berço da humanidade, não estratifica os países, 54 países, fala como se fosse um único país. Então, é hora de mostrarmos para o mundo que somos unidos, que podemos, sim, senhora, fazermos a reconciliação, podemos produzir a paz e darmos condições melhores para o nosso africano. Agnaldo Ramos, acha que a reflexão, o questionamento que a África se pretende ainda não foi feito como deve ser, os procedimentos não foram identificados como deve ser, daí que não tenhamos ainda resultados como muitos líderes africanos desejam? Bem, Kamangula, vou-te reiterar de boa noite. E o Kamangula pergunta e praticamente responde. Eu acompanhei com muito interesse o Américo Kissola e vou começar da forma que o Américo começou. A segurança está no patamar mais alto para as realizações que qualquer Estado se propõe a realizar. Porque sem segurança não se faz nada. O comércio, as relações internacionais, assim podemos dizer, entre sujeitos do direito internacional, as relações entre as pessoas, estes processos que eu citei aqui, eles funcionam num ambiente de segurança, porque a segurança é fundamental. É com base nesse pensamento, acredito eu, que em 2013 em Addis Abeba a União Africana inaugurou a parceria União Africana acabar com os conflitos armados. Essa parceria visou, de 2013 até 2020, terminar com os conflitos, terminar com o contrabando de armas, terminar com situações que possam ter como resultado o conflito. Estamos a falar de questões étnicas, questões ideológicas, até políticas, que possam atingir ao nível de conflito. Mas a verdade é que de 2013 para cá, a África, ao invés de assistir uma redução dos conflitos, passou a verificar um crescimento de conflito. Há uma multiplicidade de conflitos novos que foram surgindo. Nós podemos citar conflito do Sudão, a própria República Centro-Africana foi naquele ano que iniciou o conflito, conflito do próprio Moçambique, a Nigéria, depois podemos subir aí na zona da CEDEAO, aqueles estados do Sahel, ou seja, os conflitos se multiplicaram em África. Essa iniciativa não atingiu os objetivos. Daí que, nesta data, nós, ao invés de procurarmos festejar, se for esse o pensamento, o fundamental é refletir. Refletir por quê? Porque nós não atingimos o objetivo a que nos propusemos a alcançar com a criação deste dia e desta iniciativa, porque a iniciativa ela visava de 2013 até 2020 acabar com os conflitos em África. E o que é que nos deixa mais preocupados? É que estes conflitos, se nós compreendermos, a natureza é mais fatores de natureza internos do que externos. Questões ideológicas, questões de incompatibilidade ideológica, questões de incompatibilidade étnica, questões hoje, naturalmente, com a questão das alterações climáticas, a seca também é um grande reator de conflito, mas parece-me que as questões políticas, sobretudo aquelas que resultam dos processos eleitorais, têm sido o elemento gerador de maior conflito. E há um elemento também hoje que gera muito conflito, são os golpes de Estado para criar caminho a uma presidência efetiva. É aquilo que nós conversamos aqui no sábado passado. Hoje, Kamangula, por causa de questões políticas, mas por causa também do sentido que a União Africana adotou,
A chegada ao poder pela via do golpe de Estado tornou-se na forma originária. E o voto, o sufrágio, tornou-se na forma derivada, quando o sufrágio é que deveria ser, efetivamente, a forma originária de chegar-se ao poder. Os quartéis, hoje em África, ao invés de se tornarem centros que regem a disciplina, a hierarquia, a obediência, hoje os quartéis são verdadeiros centros de estudar como dar um golpe de Estado para se tornar presidente. Naturalmente, o presidente João Lourenço está a se despedir da presidência da União Africana, ela termina no dia 15 de fevereiro, mas, de todo modo, nós temos que continuar a refletir nos conflitos, independentemente do Estado que estiver na presidência, porque é o único caminho que a África poderá encontrar a solução. Atualmente, mais de 1/3 do continente está em guerra. Não é possível haver desenvolvimento neste ambiente. E mais, para concluir, países como, por exemplo, a RDC. Camangola, a RDC é um país central em África. A RDC é o país que está no centro de África. E as pessoas podem desvalorizar os países encravados, mas os países encravados são os países de maior importância para o comércio interno. Já os países que têm mar têm uma importância muito grande no comércio externo. E uma RDC em conflito mina de forma muito profunda a capacidade de África ter uma integração regional, comercial, eficiente, porque é o centro, ou seja, é um importante nó de comunicação, é um importante nó de distribuição ao nível do comércio interno. Então, eu acho que os conflitos, efetivamente, se constituem hoje num calcanhar de handicap fundamental para o nosso crescimento. E os políticos, como acabei de dizer e nós acabamos de ver, os políticos e os militares têm tido aqui uma responsabilidade muito alta nesta questão dos conflitos em África. Muito bem. Também já está conosco o Luís Tarim, especialista em relações internacionais. Muito boa noite. Obrigado. Muito bem. Efraim Kamati, ainda nesta questão ligada ao dia 31 de janeiro, hoje mesmo foi divulgado oficialmente a libertação do presidente do país GC, na Guiné-Bissau, que depois de um golpe fez parte de um grupo de políticos que foram presos e há dias, meses, que a comunidade internacional foi apelando para que os presos políticos fossem libertados. É oportuno falarmos, num dia como hoje, sobre essa questão. Golpe de Estado, prisão de políticos, como fez questão aqui o Agnaldo de dizer, os quartéis hoje por hoje em África têm estado a ser academias para se estudar formas de se chegar ao poder. Definitivamente sim, Camangola. Eu acredito que quando olhamos para a África, o que nós observamos é essencialmente uma espécie de resistência à sua própria retórica. A África performa transversalmente uma retórica de pacificação, uma retórica de reconciliação, uma retórica de democracia. Entretanto, a praxis política contraduz substancialmente aquilo que é exatamente a articulação da linguagem do ponto de vista político. O que é importante nesse momento é, obviamente, considerar o facto de que a libertação dos presos políticos é um avanço muito significativo do ponto de vista daquilo que é a consolidação dos processos democráticos, mas precisamos conferir, do ponto de vista do modo como nós refletimos as questões em África, que muitas vezes isso decorre mais de pressões externas do que dos próprios avanços democráticos a nível interno. E o que é importante considerar é que, do ponto de vista do modo como se estabelecem exatamente os processos políticos, em relação ao modo como se determinam aquilo que são as grandes decisões estatais a nível de África, seja exatamente configurada uma espécie de estrutura que permita e viabiliza exatamente também a institucionalização de uma dimensão mais perceptiva da questão da justiça, da questão da integridade, do respeito às pessoas e do respeito à própria democracia. Há um desfazamento muito significativo em África entre aquilo que é exatamente o processo
da conquista da democracia como tal e aquilo que são as próprias práticas políticas do ponto de vista como se articulam exatamente as ações dos atores políticos. E isso, obviamente, acaba traduzindo um pouco aquilo que é a fragilidade dos próprios Estados africanos, que se fundamenta essencialmente numa leitura que, de alguma maneira, traduz um pouco daquilo que é não só o atraso do próprio continente, do ponto de vista, na sua generalidade, a nível da dimensão instável, do ponto de vista de segurança, mas também do ponto de vista do modo como se estabelecem exatamente as gestões do ponto de vista humano. Ou seja, a minha grande preocupação quando reflito a África tem a ver essencialmente com o facto de que nós não somos um continente capaz de produzir paz, de produzir reconciliação. E essa celebração que nós fazemos acaba tendo muitas complexidades, no sentido de que contradiz exatamente aquilo que são os propósitos substanciais que nós, inclusive, colocamos exatamente na Agenda 2063, que incidem essencialmente sobre a necessidade de nós construirmos um continente democrático e integrado, que consiga exatamente performar, a partir de uma lógica de união e a partir de uma lógica de cooperação ativa, um desenvolvimento que responda exatamente àquilo que são as nossas grandes necessidades. Há um grande equívoco em África, e eu considero grande equívoco exatamente pelo facto de que nos perpetua numa lógica de dependência e de submissão, que é o facto de que todo o desenvolvimento em África é operacionalizado a partir de uma lógica indutiva, se pudermos dizer. Ou seja, existe essa percepção de que o desenvolvimento em África é sempre articulado dentro de uma perspectiva exógena, quando há necessidade, obviamente, de instaurarmos uma lógica de desenvolvimento que seja essencialmente estabelecida a partir de um ponto de vista endógeno. Ou seja, é preciso começarmos a construir, baseado, obviamente, nessa proposta que o presidente João Lourenço faz, uma África que se construa exatamente a partir de uma lógica própria africana, nesse sentido de começarmos a resolver os problemas de África com soluções africanas. Então, a minha primeira preocupação é exatamente essa, que se consiga exatamente estabelecer um ponto de partida a partir do qual nós consigamos pensar a África a partir de uma perspectiva muito situada dentro do que o professor Régio Conrado chama de epistemologia dos saberes localizados, de tal maneira que essa nossa percepção localizada seja também a resposta contundente e peremptória que vamos dando exatamente aos problemas transversais que nós vivemos internamente. Luís Trem, a máxima segundo a qual problemas africanos, soluções africanas, já foi extravasada, porque no caso da RDC e noutros tivemos de ir além do continente africano. E questiono, a União Africana tem identidade própria? Mais uma vez, obrigado, Kamangula. A União Africana tem identidade própria, mas não tem a praticidade do que se pretende de África. Ou seja, quando falo tem identidade própria, porque ela caracteriza-se por atores, digamos, Estados africanos. E o formato que a União Africana tem é aquilo que se espera da integração regional, ou seja, aquelas que naturalmente dependem de Estados locais para que ela funcione. Isto é fundamental. Agora, no seu âmbito de praticidade, nós aqui falamos inúmeras vezes que a União Africana tem uma atuação vertical, ou seja, daquelas organizações que o seu sentido prático de atuação é muito retórico, é muito cronológico, é muito sobre a essência epistemológica da origem daquele tal adágio, a busca da valorização dos direitos e interesses da África, aquela questão da emancipação por via da não segregação racial, todo aquele elemento ligado ao panafricanismo de Du Bois, Marcos Garvey. Portanto, tínhamos que evoluir, porque o que se espera do fenômeno da integração regional é a capacidade das organizações regionais de darem resposta em detrimento das situações que assolam os países. Ou seja, fazer leitura dos sinais, adequar-se à dinâmica e às expectativas que os países enfrentam. Isto é que o continente não consegue, daí entendo a tua pergunta relativamente à questão se de facto é uma organização que adequa-se aos padrões africanos. A organização existe, temos que mudar o formato, mas neste dilema de festividade e em torno do 16º, na perspectiva da 16ª Cimeira, em que o Presidente da República
claro, ao culminar do seu mandato, teve uma oportunidade também de fazer um discurso em detrimento das responsabilidades que tem, mas o que nós queríamos também aqui refletir, sem desprimor daquilo que os companheiros aqui frisaram, é relativamente também o que se espera do continente. Eu sei que há um sentido crítico porque temos estado mais a olhar questões negativas do que o reacender do que se espera do continente. Obviamente que também não sou todo mal, porque fomos vendo que alguns estados relevantes, como é o caso do Mali, o Burkina Faso, têm estado a trilhar uma perspectiva do neo-panafricanismo, ou seja, trazer a pano do fundo o que se pretende para o continente. Claro, isto de certa forma tem estado a violar alguns objetivos estratégicos da própria Carta da União Africana. É uma região muito instável do ponto de vista de influência política. E os Estados Unidos não é um Estado que conseguiu se consolidar do ponto de vista de relações diplomáticas dentro exatamente daquela região. E isso pode, obviamente, levantar uma espécie de um conjunto de simpatias em relação ao Irão e os Estados Unidos ter, volta e meia, um conjunto de Estados a nível do Oriente Médio voltados simpaticamente para o Irão e antipaticamente voltados para os Estados Unidos da América. Há esse risco. É muito provável que Trump queira correr esse risco, considerando o facto de que há necessidade indubitável de os Estados Unidos conseguir se estabelecer mais decisivamente dentro do Oriente Médio, e isso passaria necessariamente por garantir que o Irão consiga reconhecer os Estados Unidos como um ator forte. E o reconhecimento dos Estados Unidos como um ator forte passa indubitavelmente por esse provável ataque que os Estados Unidos pode fazer. De qualquer maneira, como disse, é um custo político alto que não creio que os Estados Unidos deverá fazer, mas se for fazer, obviamente, o que poderemos ver é o levantamento de um conflito muito denso, considerando o facto de que quer o Irão, quer os Estados Unidos têm forças muito substanciais exatamente para fazerem frente um ao outro. Américo Sola, o Irão já mostrou-se como um ator que quer dialogar, não obstante também deixar claro que pode avançar no contra-ataque caso os Estados Unidos da América invadam seu território. A história do Irão não é de hoje. A resiliência deles, digamos que eles são representantes do sobrevivente do Estado persa, é o Irão. E quem armou os próprios iranianos foram os Estados Unidos da América, não é? Iraque, Irão, na rivalidade que existia entre ambos. E assim, os Estados Unidos, por ele próprio, cria os seus Frankenstein, não é? Ele próprio cria os seus Frankenstein. Então, é a criatura contra o Criador. O que acontece? Vamos lá. O Irão não é Venezuela. Não é? A geografia territorial do Irão dá-lhe uma vantagem fora do normal. É um país que é composto de montanhas, e não são montanhas quaisquer, não. E ao longo desse período, o Irão desenvolveu-se. Se o Israel até agora está quieto, não tomar a iniciativa de atacar o Irão com todo o barulho que o Trump tem feito, é porque Israel sabe dos danos que sofreram naquela guerra dos 12 dias. Então, o Irão hoje está mais armado do que antes. Porque nesse intervalo... E mais atento. Nesse intervalo que houve, não faltou surpresa. Aí o dedo está no gatilho. Sim. Quase que 24 horas, é só ouvir um barulho e eles também vão disparar. E olha lá, cuidado, porque os Estados Unidos têm base aí próxima. Por mais que eles tenham um arsenal bélico muito forte, os Estados Unidos da América, mas não poderão repetir o êxito que tiveram na Venezuela, em qualquer outro país, porque não é um Estado completamente armado. Nesse intervalo, o Irão armou-se, intensificou os laços com a China. A China forneceu armamento, a Rússia forneceu armamento, até porque parte dos drones que são usados na guerra Rússia-Ucrânia são oriundos do Irão. Então, o Irão não é um país qualquer, e ele tem uma densidade territorial muito forte, muita população e etc. O que acontece? Também há um desincentivo dos parceiros próprios americanos para que esse conflito seja reaberto. Por quê? Há outros fatores, o petróleo, não é? O petróleo vai disparar. Daí que os países do Médio Oriente... Exatamente, o petróleo vai disparar. A Arábia Saudita já avisou, já aconselhou os Estados Unidos a não fazer.
Mas a Arábia Saudita também, já falamos aqui. Qatar também já pronunciou-se. Pronunciou-se e é contra. E ele é a maior produtora de petróleo no momento, a Arábia Saudita. Então, ele não poderá aumentar e automaticamente o preço vai subir. E a energia nos Estados Unidos está escassa, o cartão nos Estados Unidos está escasso. Os Estados Unidos é o que é porque é a maior potência militar hoje, porque economicamente não podemos dizer a mesma coisa, porque ele gasta muito com as bases. Não também militar, não. 900 bases que os Estados Unidos têm espalhado do mundo afora. E cada uma dessas bases não gasta menos de $1 bilhão por mês. Não gasta menos que isso. Por mês. Então, vejamos lá como é que isso vai se dar. Claro que ele deslocou lá um dos maiores porta-aviões, mas o Irão não estremece, está lá intacto, só esperamos que o gatilho que recomece. E esse tempo que estão a dar exatamente, não é? Ameaça, responder o Netanyahu. Do jeito que é o Netanyahu, se não está quieto, é porque ele sabe que na Guerra dos 12 Dias, os de Israel sofreu muito, danos militares, não só, e vaticina-se de que parte do orçamento, do arsenal israelense que também foi quase que esgotado naquele conflito. Por isso é que houve a rápida negociação. Nos Estados Unidos simulou aquele ataque lá de centrífugas, mas quando você avisa alguém, estou a vir aí, claro que tu entende, desculpa, isso não é ataque, não é? Cria condições para recebê-lo. Tanto é que depois o Irão respondeu também com um ataque simbólico, só para não dizerem que não respondi, para dar uma resposta ao Ayatollah de que estamos vivos, sim senhora. É um conflito que mexe com tudo, até conosco, não é? Para nós seria bom, o petróleo sobe, Angola ganha mais, mas é guerra, então não vamos averiguar por esse caminho. Não é? São pessoas que são vidas que se perdem, e há bem pouco tempo houveram manifestações fortes no Irão. Chegou-se à conclusão que foram financiadas mesmo, não é? E que também o que nós vimos aí filmado nas redes sociais não retratava a realidade. Por isso é que eu digo, geopolítica não se discute via CNN, RTP da vida. Não. É estudando, entrando na prática, pesquisando, ouvindo como é que está o mundo. Esses acordos todos que estão a ser costurados, não é? O Putin tem um papel muito forte nisso também. Isso, o Putin está a bater palmas, porque ele está lá avançando na Ucrânia, ninguém fala mais nada. Sim, tem pouca pressão agora. Ninguém fala mais nada, não há pressão nenhuma. E não há ninguém para dizer o Putin para. Tanto é que o próprio Zelensky está doido para que o acordo seja assinado, porque as condições estão cada vez mais caóticas. Então, quer dizer, é um conflito que poderá acontecer, porque quando eu olho para o Trump, eu digo assim, esse camarada, como ele sabe que a expectativa de vida dele já não é tão alta assim, está com 80 anos e a qualquer momento pode, não é um vaticínio, mas é uma constatação naquilo que quanto mais tempo vivemos, mais próximos estamos, não é? E ele quer entrar na história do mundo, não é? De que tiveram um presidente que desafiou, que fez aquilo. Só que o estrago que ele está a fazer, quem vai pagar? São os que virão. Muito bem. O povo iraniano é muito unido. Acharam que houvesse aí uma manifestação que fosse contra o Ayatollah, que o governo fosse derrubado, mas infelizmente não aconteceu. Infelizmente para uns, infelizmente para eles não aconteceu. Temos que termos calma, como bem o Efraim disse. São guerras desnecessárias. Essa altura do campeonato é muito desnecessário, porque há outras crises no Médio Oriente, na Síria, está a desenrolar-se uma matança que ninguém controla. O Talibã, o Agnaldo disse muito bem, continua a fazer das suas e ninguém mais diz nada. Quer dizer, estamos aqui somente, que o Trump diz, vira manchete e para ele está bom, mas para o mundo não está bom. Muito bem, professor. Que espero que não desenrola. Sim. Muito obrigado. Tarim, os Estados Unidos da América sempre a ingerir-se em questões internas. Encontra sempre um argumento para avançar com força. O argumento sempre é a democratização dos Estados. e ao contrário disso, costuma dizer reiteradas vezes que nós não precisamos todos ser democratas. Mas é a forma como o mundo foi sendo configurado na perspectiva da política internacional norte-americana. Portanto, essa questão do Irão
penso que o professor Kisola foi exausto quando dizia da questão da guerra dos 12 dias. É, na verdade, a matéria suficiente para contextualizarmos o regresso dessas tensões políticas. Mas é preciso que nós sejamos coerentes em dizer que o Irão é uma voz autorizada a nível do teatro das operações no Médio Oriente. Tanto é que Israel domina que, do ponto de vista geoestratégico, o Irão, de facto, ainda, até certa forma, é superior a Israel. Repara que, do ponto de vista territorial, do ponto de vista territorial e, sobretudo, do ponto de vista populacional. E repara que, a nível dos fatores estratégicos do poder, os Estados Unidos da América reconhecem o Irão. Estou recordado que, na Guerra dos 12 dias, a América, em detrimento do grande show-off do presidente Trump, foi claro em dizer que atacamos bases militares do Irão. E o Irão desmentiu. Tudo quanto os americanos frisavam para a mídia internacional, o Irão também preocupava-se em desmentir. Só que o tal deadline do clima hostil que se viu também fez com que o Irão, disse muito bem os colegas, reativassem o seu sentido de defesa coletiva muito mais cedo. Agora, aqui também é um outro elemento. Israel já não pode ser utilizado no meio dessas tensões, porque há uma pressão interna a Benjamin Netanyahu, em que, na altura, o escudo da sua continuação enquanto político, vai que eu diga, que está em frente dos destinos de Israel, era o tal interesse de defender a continuidade geoestratégica de Israel junto a Gaza. Isso já está ultrapassado. Então não pode trazer mais no pano do fundo, depois de gastar, como dizia Efraim, por guerras desnecessárias, os recursos que de facto Israel tem para um novo conflito com o Irão. O Israel tem noção quem é o Irão e já traduziu isso aos Estados Unidos da América. Mas também começo aqui a trazer como ato contínuo de que em algum momento em que se instigavam as situações a nível interno do Irão, que era a tal questão da crise econômica, e até uma boa comunidade que apelava na transição e troca do governo. Verdade seja dita, e o que Sola disse, o Irão é um povo muito consolidado. Quando se fala da sua pátria amada, estes todos vão em defesa do próprio Estado. E há uma resiliência na retórica destes. Então, hoje a América, diferente do que a Rússia faz com o seu projeto de sociedade aí das anexações, faz muito mal. Ou seja, tem já a Palestina destruída, tem um controle de Israel, mas não está a lidar com um país semelhante como é o caso da Rússia. Okay. São países que, em tempos de clima hostil, apesar de que são canais do ponto de vista da geopolítica de recursos naturais, foram inteligentes, aquilo que o Kisola pede para a África, se rearmaram e hoje têm a capacidade de dizer aos americanos que, de facto, vamos negociar. Podem vir, nós vamos atacar, porque nós temos aqui o Irão no top dos 10, vai que eu diga, ou 8 países que têm armas nucleares. Os Estados Unidos da América sabem disso. Na verdade, a grande ameaça dos Estados Unidos é exatamente em relação à necessidade de se negociar sobre o programa nuclear. Então, qual é aqui o grande objetivo dos americanos? Quase 8 países em menos de 4 anos. Tentou com a China, a tarifa falhou. Brasil, idem. Venezuela. Ou seja, inúmeras situações que têm estado a desgastar a política norte-americana. E eu falo de que vai chegar o momento, aquele que assumir os destinos da América vai ter um trabalho de reconstruir o posicionamento da América. E a confiança, né? Aí a confiança junto dos parceiros. Hoje, vamos ser coerentes e dizer, a América é o que é, porque a América conseguiu incutir na mente dos europeus que vocês são nossos. E tudo quanto vão fazer, nós vamos vos salvaguardar. Agora de frente. Já esfumou-se. Muito bem. Vamos só ouvir o Agnaldo, ainda não falou nessa questão da tensão. E eu aqui vou pegar a deixa do Efraim. Há uma transferência de poder no Médio Oriente que está enviosada. Hoje, os países mais influentes daquela região, a Arábia Saudita e o Irão, são dos BRICS. Hoje o dólar está a perder valor naquela região. O país que mais compra petróleo no mundo, eu acredito que hoje é a China. E a China compra muito petróleo daqueles dois países.
em moedas locais. Está a tirar a expressão do dólar naquela região. Pelo menos a Arábia Saudita, o Trump chega aí e diz-lhes, as monarquias do Golfo, cada um tem que investir 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos, mas no Irão não. E o Irão, com as sanções que foram impostas, vende muito, muito, muito mais petróleo à China. Os Estados Unidos estão a ver uma região que é vital até para o comércio mundial, porque o Estreito de Hormuz, que depois dá entrada para o Golfo de Omã, quem controla é o Irão, e por aí passa 20% do petróleo mundial. Um petróleo que os Estados Unidos está a perder controle por causa da China. Nós temos que compreender bem o que é que se passa aí. Depois também, aqui, associado a questões de segurança, o Irão tem apreendido petroleiros ocidentais. Nós não estamos a ver. Os Estados Unidos apreendem um petroleiro iraniano ou venezuelano no Atlântico, dizendo que são petroleiros fantasma da Rússia. O Irão apreende também 2 ou 3. É isto que está a se passar ali, naquela região. Mas também temos que ter em linha de conta o seguinte: os Estados Unidos têm 19 a 20 bases militares naquela região e mais de 50 mil soldados. O Irão e o comando central do Médio Oriente está no Catar, ou seja, a 5ª frota, que é a frota norte-americana para o Golfo Pérsico, para o Médio Oriente, está no Catar. A distância do Catar com o Irão é de 180 a 190 quilômetros. O Irão, se também decidir ficar assim como nosso amigo Ksola, sem muito tempestivo dizer americanos, chega de estar a vos avisar quando é que nós vamos lançar os mísseis. Se o Irão decidir atacar da mesma forma que os Estados Unidos atacam, aquilo é um estrago enorme. Temos que compreender que o Irão tem uma capacidade militar extraordinária, só em mísseis supersônicos, mas também o Irão tem capacidade, aquilo que nós falamos de... O Irão tem a capacidade de fazer como é que nós podemos falar? Uma cobertura regional, porque o Irão tem o Fatah 1 e o Fatah 2, que são mísseis hipersônicos. Podem atingir mais de 1.500 quilômetros. Ou seja, o Irão pode projetar a sua força destrutiva os americanos sabem disso. Para todos os estados do Médio Oriente e destruir a 5ª frota norte-americana. E a 5ª frota, como o próprio nome diz, 5ª frota significa dizer que depois da 7ª, porque a 6ª frota quase que não existe, mas existe a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 5ª e a 7ª frota. A 7ª frota é a mais importante, é a do Pacífico, é a que está aí para proteger os Estados Unidos, a Austrália, o Japão e tratar da Coreia do Norte. Depois tem a 5ª frota, que é a mais importante. O Irão pode destruir tudo isso. É importante ter em conta que todos os ataques que o Irão projeta em resposta contra os Estados Unidos avisa primeiro. Mas isso pode deixar de ser uma prática. De existir. Os Estados Unidos também avisaram. Porque nós, quando estamos a falar do Irão, do Irão, não é a Venezuela. Por isso que o Irão fez aquele outdoor, onde eles mostram aos norte-americanos a capacidade que eles têm de destruir um porta-avião. E o porta-avião no campo da segurança, é o instrumento de guerra mais fácil de destruir. Por isso é que ele é escoltado por uma esquadra de destroyers, porque o porta-avião é frágil. O porta-avião é um investimento muito caro, é projeção de poder em qualquer lugar do mundo, mas é frágil. E o Irão tem capacidade militar de dar uma resposta retumbante aos norte-americanos. E depois, naturalmente, estamos a falar de questões securitárias que têm que ver com Israel, mas é fundamentalmente a forma enviosada que a influência hoje está. A Arábia Saudita e o Irão, que estão sob influência da China, e com base nessa influência, o dólar está a deixar de drenar na região, está a drenar mais de yuan, e aos poucos o Irão vai se, como é que eu posso dizer? O Irão, mesmo com as sanções, vai se autossustentando. Fala-se que o Irão, isso é meramente especulativo, porque a capacidade nuclear não se declara assim só, é estratégico. Mas fala-se que o Irão já tem entre 5 a 20 ogivas nucleares, porque o Irão já passou da capacidade de enriquecimento do urânio para questões energéticas.
já atingiu o nível do militar, o nível do armamento nuclear. Então, eu penso que os Estados Unidos vão sim tomar cuidado na forma de abordagem militar com o Irão. Vão ter que tomar cuidado porque os Estados da região já aconselharam o presidente Trump a diminuir um pouco, porque aquilo não é Venezuela. O Catar parece que nem tem 1000 quilômetros. Então temos que ter cuidado na abordagem. Meus senhores, nós temos de ficar mesmo por aqui. São 23 horas e 4 minutos. Temos outros compromissos informativos, até para notícias. Aguinaldo Ramos, Américo Quissola, Luís Terim e Efraim Camati, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Certamente que nos próximos tempos voltaremos a falar sobre a geopolítica, porque os factos sucedem-se e vamos a cada dia tendo novos registros e também novos impactos. Desejo boa continuação, bom sábado, bom fim de semana. Aos telespectadores também vamos aqui agradecer a assiduidade pela audiência. Ficamos por aqui e até breve. La 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 la.